bem-vindos mais um ACIRPcast, o podcast oficial da ACIRP. Tudo bem, Cezinha? Tudo bem, Aninha? Que bom que hoje você está aqui comigo, então... tô tão feliz. E hoje temos uma super convidada, Adriana Neves, muito bem-vinda! Eu que agradeço, estou feliz de estar aqui. Adriana, segunda mulher, presidente da ACIRP. E já faz um tempo, né, Adri? Parece que foi ontem, mas você fez tanta coisa pela... Vai fazer 10 anos que eu saí. Nossa, então. É. Gente, que doideira. 2012 a 2016. Isso. E eu tive a honra, você também, né, Cezinha? Você entrou na gestão eu entrei na gestão Adriana, na segunda gestão. Eu tive a honra de fazer Eu trouxe parte. boas pessoas. Excelente. E hoje, gente, a Adriana já esteve no ACIRPcast conosco, mas para falar sobre o Prêmio ACIRP, porque inclusive uma das coisas que a gente vai falar é sobre isso, que a Adriana fez uma mudança muito grande em toda a premiação, deixou a premiação meritocrática, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, inclusive isso é uma marca forte da Adriana, mas hoje a gente quer conhecer quem que é a Adriana Neves. E queremos conhecer do início. E como diz o nosso presidente, né, Cezinha? Sem cera. Então a gente quer conhecer quem é você, da onde, como você começou a sua carreira. Não só, eu falo que o profissional e o pessoal estão ali juntos, né, se misturam, você vem de uma empresa familiar, então a gente quer saber tudo, queremos saber desde o início. Já pode começar? Já pode começar. Nossa, quando a gente é solicitado assim para falar sobre a história da gente, dá um choque inicial, porque a gente não para muito para pensar sobre isso, né? E quem sou eu, né? Eu acho que a gente nunca está pronto para começar. A gente está sempre em formação e evolução constante, desde que a gente está aberto para construir quem a gente é dia a dia, com todos os aprendizados. E eu gosto de aprender com tudo e com todo mundo. Eu sou uma menina, filha do pai, e eu digo isso porque, desde muito menina, né, eu sempre fui muito próxima do meu pai, dos negócios da família, e parecida fisicamente com meu pai também. Meu pai e minha mãe, 2 meninas, eu e a minha irmã, a Leandra, que é arquiteta, mora em São Paulo, mãe de 2 filhos ali, e eu sou mãe do Henrico. Com 6 anos de idade, coisas que marcaram assim, né? Quem eu sou, quem eu me tornei, ou venho me tornando. Aos 6 anos de idade, eu ganhei uma viagem, um presente de aniversário do meu pai. Foi uma viagem de caminhão, de carreta, com meu pai dirigindo. Com meu pai, que era o carreteiro da empresa. Na época, eles donos da Poti. E nessa idade, mais ou menos, foi quando eles venderam a Poti e ficaram com a distribuição da Antártica, em Rio Preto e região, que é a Conebel. Mas vocês eram de Poti, não? Sim, eu sou nascida em Potirendaba, sou potirendabana. O seu pai que fundou a Poti? Meu pai e os irmãos são os legal. Fundadores da Poti. E aí eles venderam, e da família Franzotti, né? Nos anos 70, né? Isso, 75. Uhum. Então você não chegou, você era muito nova, você não chegou a trabalhar na Poti. Eu trabalhei, porque eu tenho uma cicatriz aqui. Essa cicatriz aqui foi na máquina de colar rótulo. Eu estava colando rótulo, derrubou uma garrafa, eu caí e cortou aqui. Eu estava brincando de aprender a colar rótulo, provavelmente com 5 anos de idade, porque eu saí de lá com 6, né? Mas eu tenho boas lembranças, assim, né? Minha casa era no fundo da Poti, então eu aprendi a andar de bicicleta ali no meio, bicicleta que é uma paixão, né? Aprendi a andar ali no meio das caixas de refrigerante na época. E aí mudamos para Rio Preto. Então, eu sempre estive muito envolvida. Enquanto minha irmã brincava de boneca, minha irmã é bem feminina, eu brincava de escritorinho. E aí, aos 13 anos, quando eu tinha 13 anos, meu pai e os irmãos estavam passando por uma cisão na sociedade. E na época, então, a Conebel, a Coplan, fazendas, né, a agropecuária. E nessa época da cisão, meu pai ficou em depressão. E a minha mãe foi para a empresa e eu fui ajudar minha mãe na empresa aos 13 anos e acabei ficando. Graças a Deus, meu pai ficou ótimo, mas é uma coisa que hoje eu falo, antigamente eu não falava. Mas eu acho que é importante as pessoas saberem que isso sempre aconteceu, né? Então... Não é uma coisa somente atual, né? Que a gente vem falando tanto e parece que isso começou a aparecer só agora. Meu pai teve em 82, né? Aliás, os irmãos do meu pai, nós temos vários casos na família, assim, na época. E aí, meu pai ficou 8 meses, assim, num processo de depressão, que foi o período da cisão, assim.
E aí, nessa época, eu comecei a ajudar minha mãe na empresa. E, na época, meu tio Candinho e meu pai ficaram com a Conebel, agropecuária também. E aí, eu já não saí mais da empresa. Então, eu comecei a trabalhar na empresa com 13 anos, muito por conta dessas circunstâncias, né? Era férias, era julho. E aí, eu fui ficando. Fiz faculdade em Rio Preto, fiz administração em Rio Preto. Depois, fiz direito em Rio Preto. Depois, fiz a primeira pós-graduação em Rio Preto. E aí, nos anos 2000, aconteceu a fusão da Antártica com a Brahma. Nós éramos Antártica. E nessa época, em 98, eu tive meu filho, o Henrico, outubro de 98. E aí, em janeiro de 99, 15 de janeiro de 99, eu estava numa convenção em São Paulo, no Sheraton, ali do Shopping D&D, ali, no World Trade Center em São Paulo, e nós estávamos numa convenção da Antártica, e aquele dia teve o repique do dólar, que teve aquele de 1 para 3, você vai lembrar. Foi quando abriu o câmbio. Foi quando abriu, de 15 de janeiro de 99. E aquele momento a gente sabia que ia acontecer alguma coisa muito grave, porque a Antártica tinha uma 63 em dólar, muitas revendas também tinham. E logo em seguida, eu fui testemunha. O Henrico estava lá para ser amamentado, porque ele tinha 2 meses e meio. Nossa. Então, eles tinham me arrumado uma sala, o Henrico estava lá com a babá. De vez em quando eu ia lá para amamentá-lo. Aliás, o Henrico ia com 1 mês para a Conebel, de caminhão, de carona no caminhão, para eu amamentá-lo na Conebel, porque eu voltei a trabalhar, ele tinha 22 dias. Foi assim. A gente vai dando um jeito, né, Cezinha? Vai dando um jeito. E aí logo teve a fusão. Quando aconteceu a fusão e eu tomei conhecimento assim do que era o mundo Ambev, aquele mundo da gestão, do Vicente Falcone, e eu tive um primeiro choque muito grande, assim, como eles estavam na nossa frente. Eles estavam muito à nossa frente em gestão. Só uma pergunta, você era da Antártica. Antártica. O trio era de qual? Brahma. Da Brahma e Skol, eles já tinham comprado a Skol. Então, o 3G, eles já eram donos da Brahma e da Skol. E aí fez a fusão com a Antártica. E quem que fundou eu era Antártica. Então, na época, o presidente era o Dr. Vitório Demarque, que ainda é co-presidente no conselho, né? Ele tá no conselho. Chairman. E a Antártica era uma estrutura, Cezinha, muito mais burocrática, muito mais formal. Nós éramos mais formais, inclusive. E o mundo Brahma, era que era outra, né? Exato, era outra cultura. Por isso que a gente fala muito de cultura, né, Ana? E como é importante, nesse momento, fazer esse encontro das culturas, que não é simples, é super complexo, a longo prazo. Enfim, e aí em 2000, quando eu tomei conhecimento assim de como eles estavam na nossa frente, eu tomei uma decisão. Imagina, um filho de 1 ano e pouco, mas eu tomei uma decisão que eu queria aprender tudo com eles. Deixa eu só perguntar uma coisa antes. Nisso, então, você já estava à frente da Conebel. Já. Nesse momento, Era você já Sim. era... Você começou com 13 anos. Sim, é que eu pulei uma parte da história, né? Que vocês não me prepararam, então eu pulei uma parte da história. Quando você começou ali, você começou no escritório. Eu comecei... No financeiro. Isso, eu comecei no financeiro, ajudando minha mãe. Depois eu fui para o Serve Festas, que é a nossa confraria, que é o nosso atendimento ao consumidor. Fiquei quase 7 anos. Aí eu voltei para a Conebel, já na administração, em 6 de dezembro de 91. E aí, em 22 de dezembro de 93, meu pai faleceu num acidente de carro, um acidente que eu estava junto, né? Nós tínhamos ido à Antártica, em Ribeirão, numa reunião. Essa é uma parte da história que eu pulo, porque é difícil eu não me emocionar, assim, né? Foi o momento mais difícil, provavelmente, da minha vida. Mas a gente foi na Antártica, em Ribeirão, nessa reunião, 22 de dezembro de 93. Nesta reunião, fazia, então, 1 ano e meio que eu tinha assumido a administração e nós tínhamos ganho vários prêmios. Nós ganhamos vários prêmios de resultado, assim. E aí o diretor da Antártica, na época, seu Francisco Martins dos Santos, me chamou no palco, me homenageou. Eu era acho que a única mulher e a única menina, né? Uma jovenzinha, Quantos né? anos você tinha? 20... Não tinha 25, né? Mas então você já estava formada. Nesse momento você já tinha decidido Já tinha me formado nas 2 faculdades. Nas 2 faculdades, já, tá. administração e direito, né? Eu entrei com Fez 17, duas ao mesmo né? tempo? Não, fiz uma, saí de uma e fiz a outra. E aqui em Rio Preto, né? Na Unirp.
que na época era Fadir e FIRP, né? Unirp, né? E aí, porque eu já trabalhava, né? Então eu não podia nem sonhar em estudar fora, né? Imagina, eu queria nem me perguntar passava. sobre isso, Ana, nem me passava isso pela cabeça. Nunca Não. passou depois. Tanto é que a minha irmã foi fazer arquitetura fora. E eu tinha um senso de responsabilidade que me dizia que eu precisava trabalhar e eu precisava estar aqui. Então, é estranho isso, né? E assim, E isso não eu foi nem nenhum cogitei. pedido do seu pai, da sua Não. mãe, foi uma coisa sua que eu vou ficar e... Olha, eu acho que meu pai tinha uma inteligência emocional tão impressionante, minha mãe também, que eles foram levando de um jeito que tem coisas que nunca precisaram ser faladas. Foi natural. Foi tudo aparentemente natural. Não sei se foi Porque isso é absolutamente interessante, natural. porque isso é interessante, né? Porque vocês tinham duas irmãs. Não, de nós nunca repente falamos ela sobre já- isso. Nós nunca falamos sobre isso. E meu pai nunca falou, vai para a empresa. Minha mãe nunca falou, vai para a empresa. As coisas foram Naturalmente. acontecendo. É gozado mesmo, assim. Enfim, não sei explicar. Mas aí, depois dessa reunião, lá em Ribeirão, voltando então em dezembro de 93, meu pai saiu muito orgulhoso. Eu me lembro da cena, assim, a gente indo para o carro. O revendedor, na época de Ribeirão, foi abraçado com meu pai, assim, falando de mim, né? Que orgulho, essa menina. E a gente entrou no carro, o nosso gerente na frente dirigindo, meu pai na frente, eu no banco de trás. Quando a gente passou pela rodoviária de Ribeirão, isso é uma coisa que me pega, assim, né? Eu vi que a gente estava sem cinto e tinha acabado de entrar a lei do cinto de segurança. Tinha acabado de entrar. E eu não falei. Isso é uma coisa que me, assim, durante muito tempo, enfim, tratei, né? Porque aí no caminho um carro fez uma barbeiragem, nos ultrapassou, fez o trevo de Olímpia. Meu pai gritou, mas não deu tempo, o carro bateu, a gente capotou e meu pai saiu pela frente do carro, né? Ainda conversei com ele, conversei na estrada, conversei no hospital com ele, mas aí no caminho de Olímpia para Rio Preto ele faleceu. Meu Enfim, Deus. Bravo. bravo. Meu Deus. Aí E com você não aconteceu nada? eu até hoje, né, aquela dor no pescoço que de vez em quando eu reclamo, eu tive uma luxaçãozinha numa vértebra, fiquei com aquela pescoceira, o nosso gerente que estava dirigindo não aconteceu nada. Ah, não era seu pai que estava dirigindo? Não, meu pai estava do lado. Você estava na atrás frente. Eu estava atrás do meu pai, E foi logo 6 e pouco da tarde, então a gente acabou de rezar Ave Maria juntos. A gente conversou, meu pai estava falando de alguns funcionários. Meu pai era uma pessoa muito querida, né, na empresa, assim, muito próxima. E ele estava comentando, você precisa observar esse funcionário, que ele é bom, a gente precisa destacá-lo. Tava te dando dica para você. Exato. E aí eu tava com a mão assim no cabelo dele, aí deu 6 horas, meu pai falava, hora do Ângelo. Aí a gente rezou Ave Maria, logo em seguida aconteceu o acidente, então eu briguei com Nossa Senhora na época, fiquei muito tempo brigada com ela. E depois o Padre Jarbas uma vez me explicou, que eu amo, né, o Padre Jarbas. Aí a gente teve bastante conversas assim, e eu entendi que na verdade meu pai era mariano, né, então depois, com o tempo, o Padre Jarbas me ajudou a entender, né? E aceitar, né? E aceitar. Enfim, mas foi um momento de muito... Nossa, minha mãe... Acho que minha mãe nunca se recuperou, né? Minha mãe ficou viúva com 45 anos de idade. Uma situação, né, terrível. Enfim... E aí eu não tinha muito tempo para sofrer, né? Não tinha muito tempo. Emocionados. Assim, vocês não combinaram comigo que ia ter isso, hein? Não combinamos. E eu só quero te falar uma coisa. Acho que você nunca falou desse jeito. E eu escutando, eu acho que você tem cada vez conseguido falar mais sobre isso. E isso eu acho que é importante, né? É importante. Porque A eu filha acho que da Marli Terra Verde. A filha da psicóloga Tá destravando. E tá reconstruindo, né? Tá reconstruindo. Mas eu só quero te falar uma coisa, que a minha admiração por você só aumenta cada vez mais, viu? Obrigada. Então, e aí, a minha mãe não foi no velório, né? Minha irmã não foi no velório. Então, eu tava junto no acidente e eu fiquei sozinha no velório. Dor muito Meu grande, Porque eles não... A minha mãe e minha irmã não queriam ter a imagem do meu pai, né? Enfim, e a gente tem que respeitar, né? Então, foi um momento muito solitário também, né?
Mas eu precisava trabalhar, precisava fazer a coisa acontecer. E isso ajuda no processo do luto, Sim. né? Quando você precisa fazer a vida acontecer. Então, Odri, mas você sempre teve esse papel? Porque assim, agora eu tô entendendo o seu papel na família também. De primeiro você resolver, e que você falou que foi super natural, ficar e assumir os negócios e entrar no momento onde teu pai precisava. E você vendo teu pai nessa situação, né, que ele tava passando pela cisão com os irmãos e não dando muito conta disso, e você indo com a sua mãe pra empresa, sim. né? Então, primeiro, e depois isso de você passar, você foi, assumiu, mudou, resolveu ficar, né? Que foi natural, vou fazer, vou assumir o negócio, assume, e aí passa por tudo isso com o seu pai, né? Porque você que estava no carro, você Sim. que daí, você contando agora, você que assumiu esse papel da responsável mesmo pela família. Você sempre teve isso na família, assim? Foi. Você sempre foi a líder Então, do... mas não foi nada planejado. Não, É interessante isso, é né? natural, Não foi nada né? planejado, é natural, né? Até teve há uns 8 anos, 10 anos. E quando a gente tem aquelas crises, eu acho, né? Eu acho que muito à face dos 40 anos, viu, Cezinha? Tomara que você nem saiba o que é isso. Mas, assim, eu tive aquelas crises de abrir o baú, né? E aí eu tava num dia meio emotiva, e aí eu abri o baú com a minha mãe e com a minha irmã e falei, eu também quero ser sensível, eu quero colo também. Eu quero poder usar Eu rosa. quero colo, Tem a história do poder usar rosa, né? Aí, eu quero também, né? Quer ser cuidada. Eu quero ser cuidada, eu quero colo também. Não quero Mulher Maravilha E aí, mais. Não quero. E aí, minha irmã é muito sábia, né? Minha irmã é incrível, assim, porque ela, aparentemente, ela é toda delicada, toda princesinha, e ela é uma mulher fortíssima. Minha irmã é incrível. Aí ela olhou e falou assim, nós nunca pedimos pra você ser assim. Nós nunca pedimos para você ser assim. Você que vendeu essa imagem para nós. Então, você quer que a gente te trate de um jeito que você se vendeu outra coisa pra gente. Então, Na realidade, só se você vendeu, pedir. não, se você se comporta, né? Você é essa Você. pessoa. Então, se você quiser, é só você pedir. E foi um Mudar a choque, forma, assim. né? E foi um choque para mim, porque, enfim, né? Mas então, foi legal, assim, ter essa Santa conversa. maturidade. Santa maturidade. E a gente tem esse papel, né? Eu, a minha mãe e minha irmã, porque minha mãe também é uma pessoa muito forte. Minha mãe é muito forte. Minha mãe é uma pessoa que sempre foi muito focada. Minha mãe é focada, minha mãe é disciplinada e disciplinadora. Gente, e é linda, linda e e chique. elegante, É difícil a chique. vida dela. E aí, ela e a minha irmã, a gente conseguiu construir esse Triângulo, né? triângulo, assim, Núcleo de forte, cumplicidade, de núcleo forte, assim, que a gente teve que se unir para fazer dar certo, sem muito falar sobre isso. A gente nunca parou para falar assim, olha, nós estamos juntos, para o que der e vier, e vai dar tudo certo. A gente nunca falou assim, mas a gente sempre se comportou assim. Então, desde que a minha irmã foi estudar fora, depois meu pai faleceu, eu fui assumindo Sua irmã mais já uns tinha negócios saído, aqui. então minha já estava minha lá. irmã já estava estudando fora. E até hoje, né, nós temos uma viagem anual, as 3, que você sabe, né, Ana? Então, durante uma semana, Cezinha, a gente viaja às 3, nós temos uma viagem que não vai marido, não vai filho, não vai ninguém, só às 3. E a gente fica no mesmo quarto, dorme a minha mãe numa cama, eu e minha irmã na outra, a gente fica se cutucando assim. Legal. E a minha mãe fica boba filmando as duas, e é um momento do ano que é só às 3. Legal. Esse ano, pela primeira vez, ela vai ficar sabendo aqui no podcast, porque ela não sabe ainda, mas a Gabriela, filha da minha irmã, vai. Pela primeira vez, ela não está sabendo ainda. Mas já emitimos a passagem dela. Ela vai estar com a gente, as meninas. Que coisa Só boa. mulheres. E vocês sempre tiveram isso? Sim. Isso foi depois do falecimento do seu pai, essa união mais forte? Eu acho que a gente sempre foi. vocês sempre A foram? gente sempre foi. Meu pai e minha mãe eram muito família, assim. Então, eu lembro que quando a gente era criança, tinha coisa muito que a gente não entendia, assim, né? Algumas coisas, por exemplo, tinha a turma que ia ao clube, que frequentava alguns lugares, e a nossa convivência era a nossa família. Então, a minha mãe era uma rainha, né? Porque meu pai tratava minha mãe como uma rainha. Então, era sempre meu pai e minha mãe juntos. Eu nunca vi meu pai e minha mãe brigarem, nunca. E nunca, jamais. E as nossas viagens eram sempre juntos. Meu pai era super acolhedor. Quando a gente ia pra praia, nós levávamos, uma vez, Cezinha, nós levamos 9 amigas. Meu pai tinha um micro-ônibus, você não tá entendendo?
A gente chegava num apartamento na Praia Grande, que era um kitnet com 9 amigas. E ele era essa pessoa acolhedora. Então, acho que era isso. Eu acho que por isso a gente tem tanto meus avós também, meus avós maternos, meu avô Aniceto e minha avó Maria, eram muito presentes, assim. Meus avós paternos um pouco mais distantes, porque tinha muito neto, né? Mas muito educadores também. Eu acho que eu tive uma família legal, assim. Eu acho que eu tive uma infância muito feliz. Ali na Neveslândia, né? Que todos os Neves moravam ali atrás do... A Neveslândia era ali atrás do Colégio São José, ali. Ah, sim. Atrás da Conebel antiga ali. Santa Catarina ali. O Santa Catarina. Ali tinha pelo menos umas 2 ruas, assim, com 3 quarteirões cada rua, que só morava todo primo. Mundo morava Então a gente jogava betia na rua, jogava Nossa. bola queimada na rua, fazia festa junina na rua. Só tinha lá, era Neveslândia. Então eu tive uma infância. E todo domingo no sítio da Vila Azul, né? Almoçava todo. Não tinha questionamento. Tinha assim, eu tenho um amigo, tenho que ir no clube. Não tinha isso. Domingo era dia de almoçar no sítio. E aí, então eu acho que eu tive uma infância muito feliz, muito feliz. E eu achei importante fazer, né, esse adendo antes de você entrar completar na questão da cisão, porque daí isso também mostra quem você E é. eu acho que por isso que meu pai teve esse choque na época da cisão, né? Meu pai sempre foi idealista, assim, essa parte de idealismo eu acho que eu puxei para ele, né? Até por isso que eu gosto de associativismo, que eu falo sempre, né? Então, meu pai tinha os idealismos, assim, que ele sonhava que a família sempre ia morar perto, que a gente ia ter um condomínio que todo mundo ia morar junto, que os primos iam ser criados juntos. Meu pai tinha super isso, que os funcionários também iam morar todos juntos no mesmo lugar. Imagina! Ele tinha tudo isso. E eu acho que por isso que a barra foi pesada para ele na cisão. Mas deu tudo certo, meus primos cresceram, a gente também cresceu, deu tudo certo, foi tudo certo. E aí, por isso que eu fui ficando na empresa. Aí teve outro ponto importante, que foi a fusão da Antártica com a Brahma, em 2000, em 99, né? 2000 o CAD aprovou. Em 2002, eu comprei o primeiro CDD da Ambev do Brasil. Porque todo mundo falava que onde tinha um CDD ia virar tudo CDD, que é onde é a distribuição direta, Cezinha. E aqui aconteceu o contrário. Tinha o CDD da Brahma, que era ali do lado da Uliana, Washington Luiz, não sei se lembra, um prédio que está até bem destruidão do lado ali na Washington Luiz. E a Ambev vendeu para a gente. Então, nós compramos a Brahma com o compromisso de depois comprar a Skol. Mas aí, no decorrer do tempo, eu fiz uma proposta para o pessoal da Skol ficarem meus sócios. E aí, a gente fez a fusão e a Conebel, então, virou Trimark em 2007. O Joaquim, nós trabalhamos os dois. Então, de 2000 foi a fusão. 99 foi a fusão da Antártica com a Brahma. Antártica com a Brahma. Em 2002, eu comprei a Brahma. Tá. Em 2007, eu fiz a fusão que virou Com a a Conebel Skol. Trimark. Aí só voltava a Skol no grupo. Sim, Você tinha já sim. Antártica e a Brahma. Brahma, Aí, em 2007, a Skol. 7 anos. Sim. Então por um tempo eles aceitaram assim, a distribuição separada das marcas. Ainda ficou bem mais anos. Até há pouco tempo ainda tinha distribuição separada no norte do Eles país. tiveram que abrir mão da Bavária, né, nessa época, Sim, né? sim. Durante a fusão na fusão lá em 99, uma das exigências do CAD para aprovar foi abrir mão da Bavária, que foi para Kaiser, né? Kaiser. E aí... Não existe mais, né? Eu acho que a Bavária, acho que não. E aí, tanto é que o prédio lá de Ribeirão também ficou para a Bavária, né? Onde eram as reuniões da Antártica, que era muito legal, assim, que era histórico, tinha aqueles barris de madeira, era muito legal lá. E a gente ainda saía na hora do almoço e ia almoçar no Pinguim, né? E passava em frente aqueles tubos ali que as pessoas falavam que era o chopp, e a gente sabia que era um mito, né? Mas era legal, a gente mantinha o mito. A gente não contava mentira, não pode mentir, mas também não precisa desmentir, né? Falou, olha, tem os canos, tal, né? Que legal. Muito bom. E aí, como é que foi essa junção que é outra, daí é outra cultura também. E aí você passou por 2 fusões. E comprei outras. Não, e eu comprei outras família. revendas. E nós compramos outras operações da Antártica antes também disso. Mirassol, Monte Aprazível, Neves. Foi fechando a região. Fomos fechando a região. Eu fiz algumas negociações. Depois teve uma negociação que a gente fez também na Fazenda, que eu comprei a parte de um tio. E então já passei por algumas negociações aí. E eu queria que você contasse, que eu gosto sempre de escutar, quando essa questão de como é que você... Porque assim, você não é somente uma revendedora Ambev,
né? É, Você faz parte da Confenar. Ah. Você está super envolvida com tudo. Então, como que foi essa trajetória? E como que você foi construindo isso e por quê? Né? Eu acho que tem muito do seu perfil, assim, de falar, não sou mais uma. Eu acho que... Sabe o que eu acho, Ana? É assim. Qualquer tarefa que a gente vai fazer, tem que fazer bem feito. É alguma coisa que eu tenho. Eu detesto o trabalho de casa porque eu não aprendi assim muito. Mas se eu for varrer a casa, vou varrer a casa bem feito. E eu não sou vai competente fazer nessa um área. PDCA antes de Acho que varrer. não precisa mais assim, né? É verdade, dá para fazer um PDCA. Analisei o problema, a casa está suja. Faça um plano de ação. Vou varrer e depois passar um pano úmido. Coloca o plano de ação em prática. Olha os indicadores, vê se a casa ficou limpa. Deu certo, padroniza. Você viu, Cezinha? Deu uma PDCada Rapidão, ó. de varrer a casa. Bom, e assim, eu acho que foi acontecendo, né? Na Associação Brasileira dos Distribuidores Antártica, que era a Bradisa. Eu entrei para ir às reuniões, eu não tinha pretensão de participar de diretoria e nada, mas toda vez... Eu era assim, eu acho que no colégio também. Sabe aquela criança que a professora fala assim, quem vai buscar giz na diretoria? Quem vai apagar a lousa? E você dava ideias nas Dava reuniões. Quando dá ideia, Hoje já era. fala, é o ajudante da sala. Eu era aquela que levantava a mão. De dar ideia, Cezinha, eu vou contar uma. Quando eu estava na 5ª série, eu estudei no Colégio São José, né? Até o 3º colegial, que eu amo, aliás, né? E na 5ª série, tinha um diretor, Padre Pelaio, e eu lembro que caiu uma prova de matemática numa segunda-feira na primeira aula. Ninguém merece prova de matemática de segunda-feira na primeira aula, né? E eu fui lá discutir com o padre, porque eu era líder de gincana, eu arrumava briga. Perfil, né? Desde sempre. Eu sempre fui a líder da gincana. Aliás, eu escrevi um artigo sobre a gincana do colégio, que é uma coisa muito importante na minha vida, posso contar depois. E aí eu fui discutir, ele falou, olha, não tem como, porque são 3 salas, ou 2 salas, e as 2 precisam ter prova ou antes do intervalo ou depois do intervalo, do recreio, né? Então, para conciliar essa agenda, não é simples. Aí eu falei, se eu construir a agenda e vocês aprovarem, vocês me permitem? Ele falou, não vai dar certo. Eu falei, se eu conseguir, eu vou fazer a agenda até enquanto eu estudar aqui. Aí o padre falou, tudo bem, eu acho que ele pensou que eu não ia conseguir. Nós temos uma junta lá, nós fizemos agenda. Aí até o 3º colegial, se caísse alguma prova que a gente não concordava, eu ia lá discutir, né? Então, era uma logística da agenda das provas. E por falar em gincana, né? Eu lembro que quando a gente estava na 5ª série, no primeiro A, aliás, no primeiro colegial, quando começou as gincanas. E a nossa equipe chamava Vênus e Marte. E eu tenho a camiseta guardada até hoje. E nós não ganhamos o primeiro lugar, nós ficamos em 2º lugar por uma injustiça até hoje. E aquilo era um exercício muito grande de liderança, de a gente conseguir ter a consciência da responsabilidade social para arrecadar alimento, arrecadar jornal, que era uma responsabilidade ambiental também, e fazer as provas, as tarefas. Então, essas coisas todas mexeram muito comigo, assim, com os conceitos que eu tenho da vida, de colaboração, de, sabe, associativismo, de motivação, né? E de associativismo. Eu acho que começou daí. Aí eu participei da Bradisa, e depois, quando teve a fusão, logo no começo que a Confenar foi formada, eu fui convidada para coordenar o Comitê de Gente e Gestão, que eu voltei a coordenar esse ano. Eu coordenei durante 16 anos, fiquei alguns anos fora porque não teve comitê, agora o comitê voltou e eu estou coordenando de novo. E lá no começo, nós tínhamos reuniões com o próprio Vicente Falcone, para ajudar a rede de revendas durante 18 meses, Cezinha, para ajudar a rede de revendas a implantar o sistema de gestão. E quem era o vice-presidente de gente na época era o Brito, o Carlos Brito. Nossa Senhora. Então, assim, eu tive uma oportunidade. Eles fizeram um MBA para os 50 principais executivos na época da Ambev, que seriam... Olha que visão que eles tinham, Cezinha, no começo da Ambev. Eles fizeram um MBA e convidaram os 50 potenciais da companhia, que seriam os CEOs da companhia pelo mundo. Vamos lá.
O Carlos Lisboa, que é o CEO hoje do Brasil e da América Latina, está nessa turma. Estava nessa turma. O Michel Dimitrios, que é o CEO global, estava nessa turma. O Ricardo Tadeu, que é o CEO do BIS, um gênio assim na Ambev, um cara hiper importante na Ambev, do global, estava nessa turma. O Ricardo Mello, que é o vice-presidente de gente e gestão da América Latina, estava nessa turma. E se eu falar dos 50, tem uns 25 que são CEOs de alguma operação da Ambev pelo mundo. E 2 revendedores, eu sou um dos 2. Legal. Tenho tanto orgulho. E então, assim, acho que eles viram alguma coisa em mim. E mas não tem como não ver, né? E eu, Cezinha, que lá fiz tava no começo, né? Exato, no começo. E eu fiz de tudo para aproveitar essa oportunidade. Para ser vista também. Primeiro para ser vista, para conseguir a vaga. E depois para fazer jus a essa confiança, essa oportunidade que eu tive de aprender com eles. Porque o que eu fiz para ser vista, que eu brinco sempre, né? A Ana já me viu contar várias vezes. Eu pensava assim, eu sabia que meu currículo estava entre ali os 28, 30 que tinham sido selecionados. Pra e eles iam escolher para Tá. E aí, imagina, né? Por que seria o meu, né? Eu tinha lá 2 faculdades, tinha uma pós-graduação, mas não era só isso. E aí eu falei, nossa, se eu encontrasse um deles no elevador, assim, né? Eu tenho que ter uma mensagem pronta de 15 segundos. Pitch Elevator. O Pitch Elevator. Vou usar essa agora, o Pitch Elevator. E eu encontrei. E eu tava com o Pitch Elevator pronto. Mas é lógico que eu vi eles indo pro elevador e fui junto e subi, desci, não tinha nem lugar nenhum para ir. Mas para dar a mensagem foi, me dá uma chance. Eu quero aprender tudo com vocês. E amanhã, se vocês não me quiserem mais, eu vou distribuir salsicha, vou distribuir qualquer coisa. Mas vocês estão muito à nossa frente em gestão. Eu sou uma apaixonada por gestão, eu quero aprender com vocês. E realmente aprendi. Porque a Ana fala que eu tenho um perfil complementar, que gosta de pessoas e gosta de processo de gestão, mas é porque eu aprendi. O meu natural não é gestão. O meu natural não é processo. Eu aprendi. Claro que eu tinha muito da menina disciplinada que veio da minha mãe. Professora, que anota tudo. Minha mãe é super disciplinadora. Mas não é o meu natural. A gente aprende. Sim. E eu aprendi. Então, acho que foi isso os momentos mais importantes. Depois a fusão que nós fizemos a Conebel nova, a partir da fusão com a Vilar. O Joaquim é um sócio que nós estamos ali batendo bola. Agora, desde cedinho, a gente estava batendo bola. A gente não vai nem na esquina um sem falar com o outro. Formação de equipe boa, né? Temos lá gerentes, uma equipe muito unida para fazer a coisa acontecer. E estamos indo. Vocês são 3 sócios aqui. Nós somos muitos sócios. Nós somos 2 famílias, 2 PJs sócias. Dentro da minha PJ familiar tem vários sócios e dentro da PJ da família do Joaquim são vários sócios. E quem está na administração da Conebel é eu e o Joaquim. Ah, tá. Eu não sei por que eu coloquei 3, mas é porque... Não, porque eu acho que nós por já causa das trabalhamos marcas, pode ser também. Cada 3 marcas, eu acho. Sim. E aí, a gente vê nitidamente, né? Você contando todo o seu histórico. Primeiro que eu fico feliz em escutar isso, que você não é o natural de gestão, porque para mim é a pessoa de gestão. É o exemplo de gestão. Se de torna, processo. né? Se torna. Então, mas, como você disse, você também tem competências que provavelmente a sua mãe foi colocando. Foi potencializando com a prática, né? Eu fui oradora de turma no pré-primário. Nossa. E eu falei decoro um poema lá de páginas. Então, a minha mãe foi muito importante nessa... Disciplina, né? Nossa. Eu escutei uma frase essa semana que eu acho que cabe, assim, que só é livre quem tem disciplina. Boa. Eu adoro essa frase. E você é disciplina em pessoa também. A Ana é super disciplinada. Você Quem dera também. Eu não. Não é sim. Tô longe Mas ainda. a Ana é super disciplinada. Super. E você sabe que essa história da disciplina, do sentir-se livre, você sabe que é uma discussão que a Ana sabe o que eu vou falar, eu acho. É uma discussão que eu tenho conceitual com o Sérgio, meu marido. Por exemplo, quando a gente vai viajar, sabe aquela piada que um é o que planeja tudo e o outro fala, onde que nós estamos indo, né? Somos nós, né? Então, eu gosto de tudo planejado. O voo, eu chego cedo. O restaurante reservado, o hotel reservado, a planilha, tudo planilhado, tudo. E o Sérgio fala assim, se você faz assim, a gente tem que ser livre para curtir. Eu falo, eu só consigo ser livre para curtir se eu tiver isso organizado. Porque isso é sensação, né? Porque eu fui aquela que foi criada no primeiro, a obrigação.
depois a Perfeito. diversão. Então, se eu tiver a obrigação, que é o básico, planejado, eu me sinto livre para me divertir. Se eu não tiver, eu não consigo, porque eu vou estar sempre preocupada que eu preciso reservar isso, preciso fazer. Então, eu sou em tudo assim na vida. Isso é perfeito. Mas esse exemplo é incrível que ela deu, né? Porque é a sua frase. É a sua frase, exatamente a sua frase. Exatamente, Só consegue ser exatamente. livre quem tem disciplina. Isso aí. É. Odri, e aí? E aí, de repente, entra em 2012 a CIRP na sua vida. Como que foi a sua entrada na CIRP, o porquê desse desejo? Sim. E depois, logo, se tornar presidente, É. né? A gente, você entrou antes de 2000. Que ano você entrou? 2008. Só participei de uma gestão antes de ser Gestão do Bellodi? presidente. Só do Bellodi. 2 anos, É, duas gestões foi- do Bellodi, então. E foi engraçado, assim, né? Porque logo no começo da gestão do Bellodi, a Lília Maura foi ser a diretora do CME. E a Lília Maura, que é um fenômeno, né? Dedicada, um avião, né? Ela é demais. Ela já começou a formar uma equipe, assim, de mulheres super dedicadas e montar um CME super atuante. E aí, eu era cliente dela da farmácia, ela me ligou e falou, eu sei que você participa da Confenar, eu queria ir te fazer uma visita na Conebel para conversar com você, eu não sabia o que era. Aí ela chegou, ela, Thelminha Polo e a Beni Haddad, na Conebel, Cezinha. Aí ela falou, olha, a gente queria te convidar para participar de um negócio na associação comercial que chama Conselho da Mulher. Ai, nossa, o povo vai me bater. Mas tem que falar a verdade, Tem né? que Esse falar, negócio de falar a tem que verdade é falar a meio chato. Esse negócio só pode falar a verdade, é meio chato. A hora que ela me falou, Conselho da Mulher, eu falei, ai, meu Deus, eu pensei meio negócio assim, um grupo de mulheres tomando chá, falando de socialites, assim, falando uma coisa de amigas, assim, e que assim, tá tudo certo, é super legal, mas que eu não tinha esse tempo, assim. E eu acho que deve ser super divertido, importante até pra vida. Mas, assim, não era meu perfil. Eu falei, não, pra mim não dá, não tem nada a ver comigo, eu não tenho tempo e não tem nada a ver comigo, assim. Enfim, eu também acostumei a trabalhar num ambiente muito masculino, assim, né? E eu acho que eu não vou me dar bem. Enfim, resisti. Elas insistiram, até que eu falei, eu vou numa reunião. Quando eu cheguei nessa reunião, o Maurício Bellodi e o Bianchini estavam apresentando no CME, que já estava rolando, já tinha começado a gestão, o planejamento estratégico da entidade. Para o CME. Para o CME. E aí eu comecei a... Imagina, olha, eu sou contra isso. Imagina que... Eu nem conhecia a CIRP. Uma coisa que eu aprendi. Pro Maurício Bellodi, olha que louca. Quem dá sugestão vai executar a sugestão. E o Maurício, ele é um estratégico, porque quando ele identifica, ele traz para perto. E ele põe uma coisa e falava, olha, eu sou contra. Olha, eu acho que isso está errado. Acho que isso... Na primeira reunião. Mas eu critiquei, assim, várias coisas. Aí ele falou assim, olha... Mas ele ali já me convidou para ir para a diretoria. Eu falei, e agora? Não posso, nem no CME eu quero ficar. Como que agora eu vou ficar no CME e ainda vou para a diretoria? Não posso, não tenho tempo de jeito nenhum. E aí eu fui, enfim, né, movida a desafio. E também o Maurício, vamos lá, né? Ninguém escapa do Maurício, gente. Ele é um... Não, ele é um avião, né? Aí ele... Não, você vai. E aí eu fui para a diretoria, ele já me colocou para ajudar na parte da gestão da entidade. Me colocou para fazer o Empreender, que hoje são os núcleos setoriais. Começou na gestão do Maurício, sob a minha... Você entrou, eu fui então, a diretora do Empreender, chamava. Não era dos núcleos setoriais. Não chamava núcleos setoriais. Mas os núcleos nasceram no Empreender. Núcleo do começaram, carro, da beleza, né? Exato, começaram com o Empreender. E aí, nós começamos todo aquele movimento dos núcleos setoriais e que aí fazia muito sentido para mim, porque ajudar os núcleos setoriais a se organizarem, você torna aquele segmento forte. E aquele segmento estando forte, a economia fica forte. Então, para mim, fazia todo sentido. Eu me apaixonei. Logo no primeiro ano, nós ganhamos prêmio do Sebrae Nacional, ganhamos prêmio da Facesp já para o Empreender, como melhores práticas dos núcleos.
o nosso núcleo de oficina mecânica foi apresentar num congresso brasileiro no Legal. Guarujá, CAR, né? o No do CAR, né? no CAR chamava. No CAR. Aí o núcleo da beleza também foi apresentar. Nós tínhamos um núcleo de açougues que nós estabelecemos um programa de excelência de boas práticas junto com a vigilância sanitária, Legal. que eles davam um laudo. Não, nós temos coisas assim realmente incríveis. E aí no último ano do Maurício, ele me chamou e falou: olha, eu tenho outro desafio para você, eu quero entregar a entidade com X associados. E eu acho que a pessoa para liderar essa conquista de novos associados é você. E nós fizemos a maratona 3.5, que era para entregar com 3.500 associados. E aí a gente entregou com 3.600 associados. E foi super legal também. Foi uma mobilização de vibracional, assim, motivacional da entidade. Todo mundo se engajou para mostrar quem a entidade era. E o Maurício entregou, então, a entidade com 3.600 associados. 3.600 e pouquinho associados. E aí, ele me falou que eu tinha sido indicada e eles queriam que eu fosse a sucessora dele. E, a princípio, eu tomei um choque, porque eu tinha sido diretora uma gestão. E logo em seguida, daí uma semana, 10 dias, eu estava num evento, na festa do peão, o seu Zé Costantini veio falar comigo e falou: olha, nós tivemos uma reunião entre os ex-presidentes e a gente está querendo falar com o Belode, porque os ex-presidentes querem te indicar para ser a sucessora dele. Dos dois. Ei, que legal. Aí eu falei: seu Zé, eu tive uma reunião com o Maurício falando sobre isso. Eles já querem me indicar. Eu fico muito agradecida. Então, foi genuíno, porque esse movimento surgiu nas duas pontas, né? Pontas. E aí, enfim, eu, assim que me tornei presidente, foi chapa única, foi uma gestão de 46 diretores, 38 conselheiros consultivos, 7 conselheiros fiscais, 150 pessoas em núcleos, quase 60 funcionários, e fizemos bastante projetos, a gente implantou o sistema de gestão na gestão do Maurício. Eu liderei, mas começou na gestão do Maurício. Mas consolidamos o sistema de gestão da entidade e foi incrível, assim, foi um presente para mim também. Foi muito trabalho. Imagina. Muito trabalho. Eu devo ter contado no outro podcast, mas de manhã eu ia na empresa, 1h30 da tarde eu estava na entidade e eu saía 10h30 da noite. Todos os dias? Todo dia. Todo dia. No terceiro ano, assim, lá pela metade do terceiro ano, aí eu já estava delegando, assim, bastante. Eu dei luz para os nossos diretores, assim, eu gostava de dar luz, a turma me representava, mas a gente fez muito pela gestão da entidade e, na época, nós não tínhamos tantos projetos em conjunto com o poder público, como depois a gente foi tendo, né, na gestão do Paulo. A gestão estava muito próxima da gestão do Edinho e a gente tinha muitas ações institucionais, né? Na minha gestão eram mais projetos próprios. E a gente fez mutirão do MEI, mutirão do emprego, Academia CIRP começou, Seminário de Liderança, o Sempre em Frente, a CIRP Conecta, o Centro de Atendimento, nossa, Bom Dia Associado. Nossa, mutirão da inadimplência a gente fazia 2 por ano, tinha 5.000 pessoas na fila, mutirão do emprego, fizemos 3, do MEI. Foi, assim, para mim, o principal evento de networking que teve. O primeiro, eu acho, anos, né? Primeiro, eu acho, né? Eu acho que ele que deu o start para tantos grupos de networking. Aí depois veio um monte, inclusive a CIRPS lançou a rede, mas o Bom Dia Associado ainda tem essa função, né? E a gente sempre tem que fazer referência ao autor. E o Bom Dia Associado foi uma ideia que o Rogério Rosales me trouxe, que ele tinha visto em Franca. Ele foi fazer uma visita em Franca e quando ele chegou, ele e o Adil Berbert, que era vice-presidente, saudade do Adil, né, e do Rogério, dois incríveis. Eles chegaram e falaram: Adriana, dessa visita que nós tiramos de boas práticas são 2 coisas. Eles têm um centro de atendimento, que aí nós reformamos onde era o SCPC e fizemos toda a gestão de atendimento. E o Bom Dia Associado, que não era bem exatamente isso, a gente deu uma adaptada. Então, assim, a gente vai vendo e vai criando, né? E assim como Sempre em Frente, começou na minha gestão e quem trouxe a ideia foi o Rupem, né? Não que era foi. a NJE. Eu fiquei sabendo esses dias, foi alguém que falou pro Rupem, mas quem me trouxe foi o Rupem. Eu acho que na sua gestão ali, o NJE foi
Acho que foi o braço. Foi muito forte. Foi muito forte. Foi assim, muito acho que forte. Foi a época do NJ mais atuante, não sei antes. Aliás, eu acho que as diretorias foram muito atuantes. A gente tinha 30 projetos rodando ao mesmo 30, tempo. Assim, era muito louco. E tinha uma reunião específica que era de novas ideias, novos projetos. Aí nessa ideia... Parece que um menino levou a ideia, né? Foi o Fabiano Ferreira. Ele só deu a ideia... Fabiano, que tá nos Estados Unidos. Isso. Querido, Escreveu um livro agora. Escreveu um livro, o lançamento. Ele Exato, deu a bem no ideia, lançamento. aí a gente fazia Fabiano. fazia um filtro da Amo ideia, ele. né? E aprovava ou não. Aham. Acho que na semana seguinte foi para os Estados Unidos já. Só Então, deu a ideia. e olha que incrível. E nasceu o NAS nisso aí também. O NAS também. Nasceu essa Não, ideia e olha dessa- que incrível. dessa- Aquele desse grupo. ano, porque quando começava o ano, eu chamava todos os diretores, a gente fazia o planejamento estratégico e eu dava um desafio para cada diretor. Então, por exemplo, eu lembro que o Gil Fontes, eu dei o desafio para ele de fazer o mutirão do MEI. Nós precisávamos tirar aquelas pessoas que estavam na ilegalidade e formalizar suas empresas. E ele procurou, na época, a TV Tem e todas aquelas entidades. Então, esse é um exemplo. Então, eu ia dando desafio para cada um. Esse desafio, eu tinha vários desafios para o NJE, mas o Sempre em Frente não foi um desafio que eu dei. E nesse dia, o Rupem veio com a ideia, marcou uma reunião, ele era o diretor, Uhum. e assim que ele pôs a reunião, ele pôs a ideia, eu não titubeei um minuto. Eu falei, a ideia está redonda, não tem o que afinar, só vamos começar. E assim começou. Então, a gente apoiou. 10 anos de formatura 10 já. anos de formatura. E é lindo ver isso, né? A gente conversou com vários ex-presidentes, essa continuidade, né, Dri? É. Quantas coisas, assim, que a gente olha e que começaram na sua gestão e que continuam. E foram sendo melhoradas. Não Melhorando, só continuando, evoluindo, melhorando, evoluindo. né, com- E assim que tem que ser. E é assim que tem que Assim ser. tem que ser. E esse é o diferencial, no meu entendimento, Em da, relação ao poder da público, CIRP, né? né? Porque é uma continuidade. É Cada porque um no vai, poder vai colocando público- um tijolinho, né? Exato. No poder público, as pessoas querem só deixar a sua marca, Isso, né? É uma isso. pena, assim. É uma pena. E no associativismo, e especialmente na CIRP, por isso que eu falo que a CIRP é um exemplo. Ela é um exemplo. Por isso que eu sou brava, às vezes falo, ninguém pode macular a reputação da CIRP. Ninguém tem o direito de macular, porque ela tem um papel muito grande de ser exemplo de ética, dessa continuidade. E cada um dos nossos presidentes, ao invés deles disputarem com o anterior, não. Eles sabem que eles têm um legado do honrar o passado e Isso construir o isso é muito futuro. forte. Nós temos isso. Então, cada presidente tem que pegar e entregar melhor. E por isso a importância também da sucessão, né? Exato. De ir construindo e ir fazendo para ter a continuidade. E por isso que a sucessão, a cada gestão, tem que ter gente que garante esse legado, Isso. que não vai esquecer tudo. Mesmo assim, tem coisas que as pessoas esquecem, mas enfim. Tem que ter pessoas que garantam esse legado e tem que ter gente nova também, porque senão a Sim. entidade É. fica como estava há 100 anos, né? Senão nós vamos trazer o Alfredo. Vocês vão trazer o Alfredo aqui? É. Não tem Chama lá fazer o avatar, gente, né? É verdade, Não, fazer não esse é o holograma. holograma do Alfredo, né? Mas é isso, senão a gente estava como há 100 anos e tem que ir evoluindo. Então, para isso, tem que ter gente nova também. E essa mistura é muito boa, Muito né? boa, Muito boa, né? Muito boa. E o que fez você aceitar esse desafio? O desafio. O desafio pelo Acho que é desafio. o desafio. Não é o desafio pelo desafio. Eu acho que muito rápido, em 4 anos, muito rápido eu percebi, até porque o Maurício tinha muito forte esse papel, e ele tem mesmo, assim, esse papel da responsabilidade que a CIRP tinha com o desenvolvimento local. O Maurício, ele transborda isso, né, na Sim, fala dele, sim. essa responsabilidade do que a gente tem com os pilares econômicos, com o desenvolvimento da economia local. E quando eu vi que a gente podia fazer alguma coisa, inclusive política, mas política empresarial. Porque partidária, por mais que eu já tenha sido convidada, eu sei que eu não tenho perfil. Então, eu sabia que eu podia ajudar, eu podia colaborar com o meu perfil, com a minha dedicação para ajudar o lugar que eu moro, o lugar que eu vivo, o lugar que que eu quero ter netos. E eu acho que foi isso, assim. Foi a sensação de que você pode fazer alguma coisa. Adriana, pegando essa questão de desenvolvimento local, já falando dos desafios da gestão, você começou em 2012, né? 12. 12. As chuvas que destruíram a Badi foi Nossa. em 2010. É.
Você pegou... 25 de janeiro de 2010. Aí, E depois de novo em 2013, né? eu lembro de uma antes, eu acho que 2 de janeiro. Teve a 18 de janeiro de 2010, Ah, que eu estava chegando em Rio Preto nesse dia, por isso que eu lembro. 18 de janeiro de 2010 a 25 de janeiro, que foram aquelas chuvas horríveis. que destruiu tudo. Que destruiu tudo. Isso. Aí o Maurício fez uma reforma no centro de convenções. Aí depois teve as chuvas em final de 2013 para 2014, que nós tivemos que fazer outra reforma, que aí nessa chuva inundou o centro de convenções, a gente perdeu as cadeiras. As cadeiras todas foram arrastadas, assim, elas quebraram, apodreceram, eram cadeiras de couro, que foi quando a gente comprou, inclusive os móveis que estão lá até hoje sendo usados, né? Então, caiu o teto, assim, caiu o forro. E aí a gente fez uma reforma que foi reinaugurada em 2014. E depois teve uma outra chuva, que foi no final da gestão do Paulo Sader, né? Que aí fechou o centro. Acho que as obras Na Badi. na Badi Então, fez alguma coisa, afetou na infraestrutura, né? Exato. As obras na Badi, porque foi assim, depois da nossa reforma, ainda aconteceram as obras na Badi, que tem aquela foto do buracão, que tem um artigo meu que eu falo, o título do artigo era "Não existe dinheiro público, o que existe é o nosso dinheiro". E a gente exige, no mínimo, planejamento, né? As obras da Badi começaram no mesmo dia que mudaram o trânsito do Jardim Alvorada. E um secretário não sabia. Não, eu lembro que foi um momento difícil. Porque aqueles tapumes tampando os comércios. Os comércios. Foi nessa época, porque, né? Foi. E foi na minha gestão. E foi muito... Desgastante, foi né? muito desgastante, foi muito pesado. A gente não sabia. Nós fizemos dezenas de reuniões junto com os comerciantes para tentar, de alguma forma, ajudá-los. A gente conseguiu brigar pelo IPTU na época, mas não era isso que resolvia, né, Cezinha? E aquilo foi um momento muito pesado, assim, muito pesado. E eu queria saber quais foram os maiores desafios Ah, da esse... gestão das duas gestões, né? Dos 4 anos como presidente. É. Quais foram os maiores desafios e quais foram os maiores aprendizados? Eu acho que esse foi um dos grandes desafios. Foram muitos, assim, né? Muitos desafios. Mas eu acho que hoje, olhando, assim, eu acho que o maior desafio mesmo era manter a turma engajada, motivada, comprometida. Porque você imagina, 46 diretores, todos são líderes. Então, você tem que liderar líderes. Pessoas que têm convicções muito fortes. Pessoas diferentes, que têm né? Exato, e diferentes, multipartidárias, inclusive. E não só convicções políticas, mas também convicções na forma de fazer gestão. E não dava para cada um fazer uma forma de gestão na sua diretoria. Então, nós tínhamos que implantar e seguir com um sistema de gestão. Então, manter essa turma engajada, motivada, sendo voluntária, acho que hoje eu olho e falo, esse era um desafio. Né? Porque, além de tudo, não tinha o que se tem hoje, que é rede social, que a pessoa hoje, queira ou não, assim, quando ela faz algum bem, não estou falando na CIRP, não, em tudo. Ela faz, ela publica e aquilo ajuda na reputação dela. Vai deixando a marca dela, né? Deixando, né? Consegue. Na época, a gente não tinha muito que oferecer, a não ser uma coisa genuína de que você está ajudando a tua cidade. Só que ele é um líder, ele é voluntário e ele está ali sendo cobrado para entregar. Então, o nosso sistema de gestão, nosso farolzinho de metas, toda segunda-feira com verde, vermelho e amarelo, cada diretor ficava ali. A cobrança, né? A cobrança. Mas uma cobrança a exposição, mas sempre de uma forma a engajar e comprometer as pessoas. Eu acho que nunca tive nenhum problema da pessoa falar, me senti exposta, porque eu não entreguei. Nem precisava, né? Ele mesmo se ele não entregou, ele mesmo via que ele tinha que correr atrás, né? Ou pedir para sair, né? Ou pedir para sair, né? Aconteceu pouquíssimo, assim, pouquíssimos, mas aconteceu. E é normal, né, esse turnover também. Mas eu acho que liderar líderes foi o maior desafio, assim, e manter engajado, porque não é só ser o líder, é ser o líder e ser reconhecido e manter a turma engajada, porque a gente fez muito projeto próprio, sem o poder público. E a associação no sua gestão começou no prêmio, né? Da FACESP. E outra coisa, né? Nós entregamos com 5.100 associados. Né? Um crescimento de 3.600 para 5.100. E nós pegamos primeiro lugar 3 vezes como melhor gestão de associação comercial.
em cidades, concorrendo com cidades de grande porte, né? Então, a gente concorria com Ribeirão, Campinas, as grandes, né? E São Paulo mesmo, né? E nós ganhamos primeiro lugar em 3 vezes, em gestão de associação comercial em cidade de grande porte. O que mais? Nossa, foi tanta coisa. Foi de desenvolvimento local também. Desenvolvimento local, enfim. Foi muita coisa. Foi bastante coisa. E eu queria tocar num ponto aqui, que é uma coisa que a gente já falou, né? Que eu sempre falo da questão de você dar ênfase, importância, que é gente, né? Eu entendo que essa questão de gestão da associação começou na gestão do Maurício, fortemente, e que você aprimorou muito, né? Por isso os prêmios, por isso todos os projetos. Mas você criou, na sua gestão, começou a diretoria de RH, que não tinha. Dei para, né? Não tinha. Dei para. Porque isso eu acho que, se a gente pensar hoje, né? É uma coisa muitíssimo importante. Exato. Para uma associação comercial. Exato. Porque na época, em 2012, a gente já via que isso ia ser uma lacuna que nós íamos ter que ajudar as empresas. Ajudar as empresas a se estruturar. Primeiro, para organizar o nosso próprio RH, mas a diretoria foi feita para o RH das empresas. Para ajudar as empresas a estruturarem. Por isso dei para, importantíssimo. Dei para. Sim. A estruturar, porque eu já sentia que era estratégico. Eu já era coordenadora do comitê de gente há 10 anos, né, desde 2002, e eu via que as empresas de Rio Preto estavam atrasadas em ver que a pessoa que cuida de gente e gestão é muito estratégica. Não é o DP. O DP é mega importante, é super importante, mas não é isso. O DP é um braço da contabilidade, praticamente. Exato, né? é praticamente um braço da contabilidade. Completamente técnico, né? Completamente técnico, mega importante. Mas não é ele que lida com as pessoas como gente, né? E olha o que nós estamos passando hoje, que as empresas não conseguem engajar suas equipes, não conseguem contratar, não conseguem manter os seus talentos. Então, já na época, a gente trouxe, a Daniela Brandi foi a primeira diretora, que já era da área, e na época, depois nós fizemos banco de currículos, inclusive nós cedemos o nosso banco de currículos para a Secretaria de Trabalho de Rio Preto, mas fomos nós que começamos essa ideia, e muitos, muitos, muitos projetos para focar, para que as empresas começassem a aprimorar os seus RHs, né? Começou esse movimento em 2012. RH estratégico, né? Exato. É muita coisa, é muita coisa. A gente já passou 1 hora e nem Meu entramos no Deus do céu. no prêmio ainda. E eu aí falei, imagina, nós não temos assunto. Então, ó, quanto assunto e quanta coisa. E isso que a gente não falou nem um terço de tudo que você fez na CIRP, né? E eu acho importante a gente finalizar falando do prêmio. Sim. Que você é a mãe do prêmio. Eu ganhei esse título agora. A mãe do prêmio. E, na sua opinião, o que o prêmio representa para a CIRP, para a nossa cidade, para a nossa região, para o desenvolvimento do Noroeste Paulista? Eu queria que você falasse um pouquinho. E você falasse os principais pontos de melhorias e de evolução que o prêmio começou na sua gestão e que vem, né, continuando e melhorando e se aprimorando. É que é assim. Então, o prêmio ACIRP, como ele está hoje, também é uma grande evolução, porque apesar dele ter lá quase 60 anos, né, ele foi evoluindo. E a primeira discussão sobre o prêmio começou como uma questão de linguística, Cezinha. Porque lá no final da gestão do Maurício Bellotti, a gente começou a discutir assim. Se as empresas eram eleitas como elas eram eleitas, não podia chamar prêmio. Tinha que chamar homenagem. Como deveria chamar todos os outros prêmios que tem aqui em Rio Preto. Sim. Porque se eu reúno que são todos, né? São todos. Assim, porque se eu reúno um grupo e a gente fala assim, olha, tal empresa merece, e que realmente muitas daquelas que ganham esses outros prêmios merecem mesmo. Tal empresa merece, essa porque tem X anos, essa porque tem bastante funcionário, essa porque fez uma coisa bacana. Só que isso não é prêmio. Quando você fala prêmio, tem que ter critério. E qual era o critério? Então, a gente tinha que escrever os critérios. Quando a gente começou a discutir isso, de novo, né, lá no final da gestão do Maurício Bellotti, eu era responsável por uma categoria que era da pequena empresa. E aí eu trouxe para o Maurício os critérios que eu havia
que eu escrevi lá para aquela Para. pequena empresa. Mas só aquelas empresas que iam concorrer, que iam ter... Imagina, era quase que injusto, né? Justo o pequeno ia ter que... Então, nós formamos lá um grupinho para fazer, e eu fiz uma tabela que a gente analisava e tal. Aí a discussão era, por que não a gente fazer, então, um prêmio com itens e quesitos, onde as empresas, para ganhar, têm que responder se ela cumpre aqueles itens e quesitos, porque ela é merecedora daquele prêmio. Mas, aqueles itens e quesitos, se ela não estiver cumprindo, este livro, este vai ser um manual, vai ser como se fosse uma consultoria. Não é IA, é AI, porque é auto-implementável. Então, seria uma consultoria auto-implementável de passo a passo do que ela teria que implantar na empresa dela para ter uma gestão legal e, no fim, para ter resultado. Porque as empresas precisam ter resultado. Então, aí a gente começou a escrever. Na época, eu chamei o Paulo Sader para me ajudar. E aí, eu ia dando os insights e o Paulo ia me ajudando na redação. Nós trabalhamos muito nisso. E aí nós começamos a separar estrutura, processo, gente, associativismo. Na época a gente chamava de... Todos fomos fazendo os sete quesitos. Então começava com estrutura, processo, gente. Aí depois era propaganda, associativismo, ética, estratégia, governança, né? Que depois a gente foi mudando o nome, né? No começo chamava... Não lembro. Mas chamava hoje é ética, chama governança. É porque os nomes foram atualizados, mas a estrutura ainda é a mesma. É a mesma. E aí a gente ia fazendo perguntas e as pessoas tinham que provar. As empresas que quisessem concorrer, porque o Prêmio ACIRP, gente, dá uma super visibilidade para a empresa, porque ela recebe um certificado de qualidade. Sim. Então, a CIRP está homologando, né? Está homologando, exato. Está endossando aquela empresa, né? E aí ela deveria mandar, então, um book de evidências daquelas respostas. E isso foi muito evoluindo. O ano passado, o ano retrasado, vocês me procuraram para falar, olha, a gente poderia... Foi uma super evolução, a gente poderia classificar e pede o book de evolução só para os finalistas. Para quem está começando, não ter tanto trabalho. Passado, assim, né? Eu lembro quando vocês me procuraram. Falei, poxa, uma super evolução. Então, esse tipo de coisa, né? Aí a gente já fez uma planilha toda automatizada na época para somar a pontuação, porque já tinha peso e tal. Porque, por exemplo... Uma empresa que está concorrendo à tradição, o peso da fundação da empresa é diferente do peso de uma fundação do NJI, por exemplo. Esse tipo de coisa tinha pesos diferentes. Enfim, trabalhando bastante. Acho que ficou muito legal. Mudou o prêmio, o conceito do prêmio para prêmio de verdade. Então... E aí a gente tem que divulgar cada vez mais, né? O primeiro nesse formato foi em 2010? 11? Foi 11. 11. Mas não tava tudo escrito. O primeiro com tudo escrito foi 12. 12. Mesmo. Foi já na minha gestão. Já mas do foi na sua Maurício, gestão, né? a gente fez meio que... Um híbrido. Um híbrido, assim. Algumas já tinham os critérios. Mas, de novo, né? Começou lá no Maurício. Eu tenho que foi uma discussão com ele, assim, e ele foi um super apoiador, assim. E até mesmo o empreendimento do ano, né, que não é que é uma homenagem. O empreendimento do ano, mas tem critério também. Né, tem um filtrozinho que a gente que não faz, faria né? sentido o empreendimento do ano responder tudo aquilo, porque ele acabou de fazer o empreendimento. Sim. Mas tem, né, geração de empregos, que ele vai recolher de imposto, impacto na economia. Legal. Sensacional. E é muito lindo, né? A gente eu estive numa empresa uns 15 dias atrás. Aí quando você vê lá... Não, e lá no histórico, né? Daí tem todo o histórico da empresa, daí tava uma foto sua, você entregando o prêmio. E a empresa tá super animada, porque o ano que vem já vai poder participar de novo, que isso é bom. Bem lembrar, gente, quem participa tem um critério, inclusive de 10 anos, entre uma participação e a outra, quando a empresa ganha. Que legal. Né? E eles são super animados, porque eles querem participar 2026. Olha, para ter acesso ao relatório, às vezes. Exato. E querem ver como também estão agora, né? Mas tá lá a foto. E fica o convite, né? Quem quiser participar, mesmo achando que não tem chance, baixa o relatório na época, preenche os quesitos, porque é um guia para você. Sim. Eu lembro de uma jovem que participou por vários anos, assim, né? E a gente ficava até chateado, assim, porque ela tava ali no quase, até quando ela ganhou e ela deu esse depoimento. Ela falou assim, mas foi o próprio relatório que me ajudou a organizar a minha empresa. Então é isso, assim, participe.
E o objetivo da CIRP é esse, né? Claro, ajudar. É esse. Lógico que é muito legal ganhar, dá uma visibilidade imensa para a empresa. Competitividade das empresas, Mas né? só o participar, a empresa já está ganhando muito. É, Né? o E sem pagar autodiagnóstico nada, é de uma muito forma completamente gratuita. Autodiagnóstico. Que o único critério é ser associado. Exato. é o Né? único Então, critério. só você ser associado, você pode participar, já baixa o relatório, relatório. preenche, consegue ver como sua empresa está, inclusive para ter um farol, né? Um dashboard, assim, onde eu Exato. preciso melhorar. Exato. Né? Então, não O- percam essa oportunidade. Assim, quando a gente, às vezes a gente fala assim, precisa fazer um planejamento para o ano que vem. Por onde eu vou começar? Um Um diagnóstico. relatório. Um autodiagnóstico do prêmio, a gente dá a resposta ali do que tá ruim, do que tá bom. Exatamente. E você foca e faz o PDC da Roda o PSH. PDCA, depois faz os 5 Faz da uma matriz de PSH. priorização. Boa. Ótima ferramenta também. Sabe que eu uso isso no dia a dia, Ah, né? que bom. Eu tenho uma ferramenta de diagnóstico, mas depois, diagnóstico só diagnóstico, né? Aí depois tem que fazer a priorização das ações e plano de ação. Boa. Porque o que você coloca em prática primeiro, né? Põe na matriz de priorização. Que delícia. E é baseado, que delícia assim, de eu papo. tô falando isso porque é baseado nas planilhas do Do nosso curso. Gestão, Que legal, na prática. Fico feliz. É sempre muito bom, né? Te Também foi muito escutar. bom. A gente sempre aprende muito, eu aprendo muito. Nossa. Quero aqui fazer 2 agradecimentos para ficar registrado. O primeiro, que você me deu a oportunidade de poder continuar na sua gestão. Gente, quando a Adri assumiu, eu estava grávida do meu segundo filho, tive que ficar de repouso por 5 meses sem poder levantar da cama. E a primeira coisa que eu pensei foi assim: ferrou. Desculpa a palavra, mas eu falei, ferrou, porque eu vou perder a oportunidade de poder aprender com a Adriana. E ela falou, não, você continua. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Eu ligava pra Ana, às vezes, quando eu saía da reunião, porque ela ficou 5 meses sem vir à reunião, e na época não tinha participar online, viu, Cezinha? Não tinha, né? Não tinha, né? Prerrogativa. Às vezes eu saía da reunião, eu ligava pra ela, eu falava assim, e aí, você levantou... Como é que você fez pra fazer xixi hoje? Porque ela não podia levantar nem pra fazer xixi. Nem pra levantar pra fazer xixi, mas muito obrigada E aí, por ter me dado essa oportunidade. Mas você, olha só, você foi Muito a mãe obrigada. do híbrido Iniciou. do online. E a oportunidade, a Adriana também é minha sócia investidora, então eu tenho a oportunidade de aprender com ela todos Eu que aprendo os também, dias. eu que aprendo. E assim, a CIRP me deu esse grande presente, né? Porque A foi CIRP faz através isso. da CIRP É, e a CIRP faz isso, É. né? Então foi através da CIRP que eu conheci a Adriana e tenho a oportunidade de conviver com ela todos os dias e aprender tanto. Então, te agradecer publicamente, que para mim é um grande prazer e uma grande honra ter você tão perto. E você é um presente também para a CIRP, né? Porque quantas mudanças você fez a partir de 2012, quanta coisa não começou na sua gestão e que você ajudou também na gestão anterior do Maurício e você continua ajudando até hoje, Sim. né? Quando aperta a gente, Sim. Adriana, pelo É. amor de Deus, O que a gente faz aqui? dê sua opinião. Ela é minha mentora de ACIRP também. Então, muito obrigada e muito obrigada por dedicar. Ela falou assim, não vou... Gente, nunca mais eu vou marcar nada em dezembro, tô alucinada, mas obrigada por estar aqui, por dar essa oportunidade para todos os nossos ouvintes, né? Que é uma aula de pessoa, como ela é, uma aula de gestão e o quanto que ela faz, consequentemente, também para São José do Rio Preto e toda a nossa região. É. Quero agradecer também, né? Porque se não fosse a Adriana, não estaria na CIRP, né? Não na CIRP, sim, né? Mas na diretoria, aprendendo com todo mundo, Mas né? a gente enxerga os talentos, viu, Cezinho? Então, por meio do NJE, lá, eu tinha acabado de entrar no NJE também. Aham. Aí eu lembro quando o Rupem conversou contigo e falou assim, o César é um dos mais atuantes. Aí você, vamos trazer então, tem 2 vagas, eu acho, na diretoria. Foi eu e o André. Você e o André Seixas. E o André Veio na minha vice. gestão também. É. Que legal. E, que legal. e a gente vê a Adriana, eu já falei pra você várias vezes, pra mim é um exemplo de gestão. A gente vê gestão, né? E eu vejo gente e gestão, Gente- vejo as duas gente e gestão. coisas, porque a capacidade Sim, dela sim, de sim. lidar com as pessoas, eu falo, eu quero, se Não, eu tiver um milésimo a disso, eu tô liderança, bem. a sabedoria da Adriana é fenomenal. É impressionante. E eu agradeço. Porque, Eu que assim, agradeço. a oportunidade de conviver com pessoas maravilhosas como você, a Ana e Eu que muitas agradeço. outras na CIRP Mas foi isso fica graças a verdade. vocês. Eu que agradeço. Presentes da CIP, Exato. né, que a gente tanto preza. E eu falo sempre Por isso que a gente tem que devolver, né? Tem que fazer, né? Exatamente. E Pra mais CIP e pra Rio importante Preto. nessa vida são as conexões, né? É, com assim, certeza. tendo essas conexões, a gente tem tudo É. nessa vida. E eu sou muito grata a isso e devo muito à CIRP por isso. Dri, muito obrigada. Cezinha, muito obrigada. Gente, vamos aproveitar e desejar um Feliz Natal, É, Feliz Ano Novo, verdade. nosso É. último podcast, Feliz Natal. né? Nosso último podcast Verdade. do ano.
Uma honra estar aqui com vocês. Sempre a gente aprende muito, mas hoje foi extremamente especial. Nosso último de 2025. Feliz Natal, gente. Obrigada. Obrigada, até o próximo. A gente espera vocês em 2026 com os novos podcasts, inclusive com os premiados de 2025. Um beijo.